Piada do toque-toque? Quem tá aí? Você. Não entendi. Eu sou você e você sou eu. Ah! O que eu me tornei? Lá no final de 2022, eu tinha mencionado que eu estava lendo o livro O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, o mesmo autor de A Ilha do Tesouro, e que eu estava com vontade de fazer um vídeo, um especial de Halloween para ser exato, onde eu debateria sobre o Incrível Hulk, desde suas origens, até porque, para quem não sabe, o Médico e o Monstro é quem inspira a criação do Hulk. Só que eu não consegui fazer porque a vida é foda, eu estava ocupado. Mas, enfim, eu terminei o livro e fui pensando no assunto. Então, um dia, eu troquei ideia com uma amiga minha na faculdade que estava lendo o Frankenstein na época. E começamos a ver coisas que eram bem parecidas entre as obras, o que já foi me dando uma ideia para o vídeo, mas nada muito concreto. Então, eu fui ver o anime Monster, que eu estava devendo há um bom tempo de assistir. E ele é muito bom. E foi ele que me deu o ponto inicial para começar a fazer esse vídeo, pelos motivos que vamos debater agora. Bom, o que nós podemos pensar que essas obras têm em comum? Mas antes, você pode estar se perguntando, Ítalo, esse vídeo não era sobre o Hulk? E sim, ele vai aparecer, mas tal qual nos Vingadores, ele só vai chegar no final. Então, aguardem. Mas voltando, o que essas obras têm em comum? Todos os protagonistas são homens brancos de classe média alta e principalmente cientistas renomados barra médicos que estão extremamente sozinhos, apenas entregues ao trabalho na ciência, às suas carreiras. Em resumo, o que une o Henry Jekyll, o Dr. Frankenstein, ou mesmo o próprio Bruce Banner e o tema no Monster, é o individualismo capitalista e a alienação do trabalho, que eu já expliquei em outros vídeos, então vão lá checar. Até porque é nessa época que o Frankenstein e o Médico Monstro são lançados. E é um período de consolidação do capitalismo com jornadas de trabalho extremamente abusivas e cada vez mais o indivíduo vai se atomizando uns dos outros. Além de ser a era vitoriana, uma época que era muito marcada por uma extrema repressão com relação à sexualidade. A gente pode até lembrar também do próprio Jack Estripador, que matava as prostitutas e tal também no século XIX, pegando, por exemplo, a HQ do Alan Moore, do Inferno, como base e tal, né? Dessa interpretação do Alan Moore daquela época, como essa época de extrema repressão e de estabelecimento do capitalismo, e o Jack como essa representação física, mas também, ao mesmo tempo, invisível dessa constante repressão e dualidade humana. Nobody but me knows my true nature. The public have only seen a veneer of my true self. I believe that inside each and every one of us there lie two beings, a higher self and a lower self. Então, o que eu estou querendo dizer é, esses homens são quem criam os monstros, certo? Só que eles também são os monstros. E nisso, o Médico e o Monstro e o Incrível Hulk trabalham de forma bem mais explícita do que o Frankenstein. Pois, como diz na capa do primeiro quadrinho do Hulk, seria ele homem, monstro ou ambos. Mas também lhes faço outra pergunta. Qual é o fator principal que gera esses monstros? Vamos começar com o Dr. Frankenstein, um cara isolado que rouba parte de corpos dos outros para fazer um ser perfeito, ou superior se você preferir. Já o Dr. Jekyll, no Médico e o Monstro, busca atingir o potencial máximo do ser humano fazendo uns remédios muito loucos que fazem ele virar um monstro. E claro que você já pode começar a lembrar de outras obras que seguem caminhos similares. Lembram do Norman Osborn no primeiro Homem-Aranha do Sam Raimi? Pois é. Mas o que gera esses monstros são as atitudes egoístas, mesquinhas, guiadas pelo individualismo, que refletem muito a sociedade europeia da época, ou seja, uma Europa cheia de contradições e preconceitos, sabe? Tipo, que nem é hoje. Sem contar também que era uma sociedade bem próxima do vindouro Deus está morto. E eu sei que eu vou explodir a cabeça de muitos adolescentes nihilistas de 16 anos agora, mas isso foi uma grande lástima. E eu, obviamente, não estou tentando apagar
as atrocidades da Igreja no decorrer dos séculos enquanto instituição. Mas toda a mensagem e o sentimento de união e comunidade que ela pode nos oferecer, principalmente nesse mundo onde estamos cada vez mais nos isolando, de fato tinha e tem seu valor, e foi muito triste essa perda, principalmente usando o discurso do Nietzsche como motor para essa raiva juvenil. Por mais que, né, o Nietzsche ainda tenha seu valor enquanto filósofo, mas o discurso dele, a forma como foi apropriado, tenha feito um estrago muito grande. Mas agora, pense comigo. As tentativas de Jekyll e Frankenstein de gerar um ser humano superior, aumentar o potencial humano, pode desembocar muito fácil em eugenia. Sabe, o fascismo não vai tirar essas ideias da bunda, né? Mas até agora vocês podem reparar que eu dei bastante contexto histórico, mas também falei muito da perspectiva do cientista, do quanto ele está isolado e a partir disso gerando o monstro. Mas o que esses monstros podem representar? Bom, eles majoritariamente representam concepções opostas dos seus criadores sobre como enxergam a vida ou mesmo representações dos seus subconscientes. Como eu mencionei antes, se o Frankenstein não enxerga valor na vida, o monstro vai enxergar. Ele vai enxergar esse valor nas pequenas coisas e vai até exigir uma esposa para não se sentir sozinho. Já o Jekyll e o próprio Bruce Banner têm em seus monstros representações basicamente de seu id, numa perspectiva da psicanálise. Ou seja, seus impulsos e desejos mais agressivos e reprimidos. Não é à toa que o Hulk é uma representação de uma idealização extremamente exagerada da masculinidade. E o Hyde, que é o monstro que surge a partir do Jekyll, sai à noite para curtir a vida, seja lá o que isso signifique, porque o livro genuinamente não especifica nem explicita, nem mesmo a aparência exata do Hyde. O que é muito interessante na realidade, pois ao surgir uma releitura ou adaptações cada vez mais modernas e recentes da obra, os autores posteriormente podem ter uma liberdade maior na representação. Mas, em suma, o nosso monstro não deixa de ser uma versão mais agressiva e libidinosa. Em suma, basicamente o oposto da personalidade mais polida e respeitável do médico ou do cientista em si. E é nessa linha de raciocínio que o anime Monster soa muito refrescante e interessante, pois é de um ato de compaixão e altruísmo que se inicia toda a trama. E por se tratar de uma obra feita por um japonês no Japão, a obra está sempre questionando sobre a forma de lidar com as consequências desse altruísmo, pois o monstro tem que ser parado, mas como fazer isso? O destruindo? Mas como? Com uma arma? Eu já debati essas questões de armas num vídeo anterior sobre o Tom Cruise. Vão lá dar uma checada também. Principalmente levando em consideração que o Japão é uma sociedade extremamente desarmada. Não é de estranhar que em cada vez que o tema encontra o Johan, ele sempre fica nessa encruzilhada. E em cada microhistória do anime, que não tem tanto a ver com a trama central, serve muito bem para dar um respiro daquela investigação e perseguição tão densa e contar histórias sobre conexão, esperança e perdão de forma genuína e que se conecta muito com os temas centrais. Para além de, no caso do anime, no momento em que escrevi o roteiro, eu tinha acabado de terminar de assistir. E uma coisa que eu estava pensando quando acabei o anime foi: poxa, que final meio anticlímax, meio insatisfatório. Eu achei mesmo que o tema iria chegar na conclusão de que ele iria ter que matar o Johan. Mas a conclusão, e não é só essa, daqui a pouco eu elaboro mais, mas a conclusão de Monster é meio que você não vai ser melhor do que ele se você fizer isso. E ok, isso não é um problema a priori. Mas, e eu sei que todo esse argumento que eu vou trazer agora pode soar já meio cansado, considerando o meu canal e quem eu sou, e talvez não tão relevante para o vídeo em si, mas eu tenho que trazer de qualquer jeito, né? De que por muitas vezes Monster ser uma grande teoria da ferradura, sabe? A teoria que equivale nazismo com comunismo. E, assim, para além de eu acreditar que todos aqui são maduros o suficiente para saber que não, isso não é verdade, mas, além disso, é colocado que todos os experimentos e torturas são feitos na Alemanha Oriental, que estava sob o comando dos comunistas, como o mangá aponta. E, assim, claro que eu não vou lembrar de cada detalhe, e mesmo que não seja tão relevante para o mangá trazer essas informações, ele não mostra como o lado soviético era supostamente ruim,
Sem falar que, como supracitado, o mangá está muito exaltando o altruísmo e nossas relações humanas como caminho certo a se seguir. Todas coisas que nós sabemos que são minadas pelo capitalismo, vulgo nossas rotinas extremamente caóticas e abusivas, ligadas à exploração do trabalho, que estavam do lado ocidental. Bom, como modismos feitos, lembra que eu mencionei lá atrás, um dos fatores que geram os monstros, ou seja, a eugenia? O Frankenstein e o Jekyll querem atingir o potencial máximo do ser humano, e no Monster literalmente é feito um projeto em que vários casais vão sendo montados baseado no tipo físico e inteligência para formar os futuros líderes da nação. Literalmente eles dizem isso com relação ao Johan e sua irmã, e gerar humanos melhores e superiores. E sabe quem fazia isso? O nazismo! E mais uma vez, eu sei que isso não era tanto o ponto mais importante para a obra, mas achei que valia ser mencionado. Também porque, em retrospectiva, o que o Johan ele meio que representa para a obra em si? Uma ideia. A ideia de que uma pessoa vale mais do que a outra, que é o que literalmente abre a história, né? O sogro e a ex-esposa do Tema, eles são pessoas ricas que têm a ideia de que uma vida vale mais do que a outra, os humanos não são feitos de forma igual. É isso que começa a trama. E o Johan, por toda a obra, e não só ele, ficam tentando apontar para o Dr. Tema e outros personagens que a vida não faz sentido, que a vida não vale a pena ser vivida, e que o ponto de Monster é dizer de que, tipo, não, ela vale a pena ser vivida e ela é boa e tem pessoas boas nesse mundo. Além de ser uma ideia que é do próprio capitalismo, né? Do mundo que a gente está, que é uma sociedade que prega esse individualismo e que tem pessoas que são melhores do que outras, seja por questão de gênero, raça ou por posse. 僕に責任はない。当たり前よ。人の命は平等じゃないんだもの。 E claro que valendo sempre lembrar de que isso é muito mais uma visão minha. Eu não estou falando que o Naoki Urasawa é ativamente anticomunista ou comunista. Mas apesar de que pelas obras dele você consegue ter uma noção do que ele acredita, né? Mas seguindo agora para o próximo ponto, uma coisa que eu fiquei pensando muito após assistir o anime é que durante o processo os personagens falam do verdadeiro horror, o monstro terrível, aquela foi a pior coisa que eu já vi. E a priori você pensa que é o Johan, e não está necessariamente errado. Mas o que eu estava pensando seria que a gente iria ver o Johan fazer uma coisa tão assustadora que eu não ia conseguir dormir à noite. Era isso que estava na minha cabeça. E é claro que são expectativas minhas, a obra não tem nada a ver comigo. É lógico. Mas conforme eu pensava e observando toda a obra, eu acho que eu sei onde está o monstro. Pelo menos para além da própria obra, como eu já expliquei, e sim para a narrativa desse vídeo. Mas antes, lembram que eu disse que o Hulk só iria aparecer no final? Bom... I'm always angry. Agora vamos para o Hulk. Lembra que eu mencionei a psicanálise e como o Hyde é basicamente uma manifestação do id do Jekyll, assim como o Hulk? Aqui me apoiando no vídeo que eu fortemente recomendo do Traje do John sobre o assunto. E é por isso que eu não me estenderei tanto nesse assunto, porque o cara já falou basicamente tudo. Mas o que eu quero trazer aqui, como o John fala, é basicamente que o Hulk é também uma manifestação do trauma do Bruce Banner, por ver sua mãe ser morta na sua frente, no filme do Ang Lee, em 2003. Mas também existem muitas histórias do personagem nos quadrinhos, onde esses temas aparecem. E falando dos quadrinhos, eu ainda poderia dizer que, para além da representação dos conflitos ligados à ameaça nuclear, que são fatores que levam à criação do Hulk também, eu ainda diria que ainda representa uma boa dualidade com relação ao otimismo tecnológico e corrida espacial que existia na época, na figura do cientista educado e renomado como Bruce, mas também os horrores que podem ser desencadeados como o próprio Hulk, que também poderia ser uma representação dos horrores decorrentes desses avanços desenfreados, principalmente para o uso bélico. Sabe, tipo o que os animes fazem com robôs gigantes desde os anos 60 e 70. E a relação deles sempre será essa de eterno conflito de predador
e presa, condenados a esse ciclo para sempre, tal como Hulk e Banner, ou Tema e Johan, uma dualidade que tem muitas manifestações, dependendo da obra e da época, mas sempre em conflito. Então podemos concluir uma coisa após todo esse vídeo. Os monstros nunca poderiam ser derrotados em definitivo, porque nunca teve o que realmente ser derrotado ou destruído, mas sim controlado e principalmente compreendido. Durante todo o anime do Monster, o que mais apavora as pessoas não é o Johan em si, mas muito possivelmente ele ser uma espécie de espelho humano refletindo seus próprios medos, traumas e inseguranças, muito ligados também a uma sociedade igualmente doente e distorcida. No fim, é lógico que o Tema nunca poderia matar o Johan ou o Hulk viver sem o Banner, pois ambos são duas faces da mesma moeda. Se o Johan mata e mostra para as pessoas que a vida não faz sentido e trazendo de volta os traumas delas, o Tema salva e cura, até por ele ser literalmente um médico, pois, como ele mesmo fala, todas as vidas são iguais. E apesar de tudo, ele salva o Johan no final, pois mesmo que nossos monstros / traumas nunca sumam, a melhor forma de lidar com eles é aceitá-los, compreendê-los ou mesmo superá-los, sempre usando da nossa empatia e gentileza. Oi, o meu nome é Ítalo, e antes de você sair do vídeo, não sai não, calma, peraí, não sai do vídeo não, calma um pouquinho. Eu quero só fazer uns avisos e passar algumas informações para vocês. Olha, já faz um tempinho que eu estava querendo fazer alguns upgrades, por assim dizer, para o canal. E, bom, o principal que eu estou mais de olho agora é comprar um microfone novo. Mas ele custa, tipo, dinheiro. Então eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, quem puder, quem tiver algum interesse, quem gostar desse canal minimamente para poder dar esse apoiozinho, para poder comprar um microfone e fazer uma singela doação do quanto você achar que eu mereço por esse vídeo, pelo trabalho nesse canal. E claro que, como eu não sou besta, né, é bom oferecer algumas recompensazinhas, né, para poder estimular um pouco vocês. Quem doar a partir de R$1, eu vou colocar o nome nos créditos do próximo vídeo, que já adiantando vai ser sobre o live action de Zoom 100. E quem doar a partir de R$10 para cima, é sério, qualquer valor a partir de R$10 para cima, você já manda a mensagem no Pix mesmo, você já manda a mensagem sugerindo um tema para um futuro vídeo, tá bom? E assim, ideologicamente é bom que seja uma coisa que seja curta, justamente para que eu consiga ler ou assistir sem demorar muito, tá? E também eu tô contando bastante de que, assim, meu canal não é muito grande, então eu tô contando de que talvez não venham muitas doações muito expressivas, mas na possibilidade de vir, então talvez seja muita gente mandando dinheiro e com muita coisa muito longa, provavelmente as coisas vão demorar para poderem vir. Então, tentem focar em coisas que não sejam muito longas, tá bom? Mas, para além do microfone, também tenho interesse de usar esse dinheiro, né, que espero que entre, para também poder fazer algumas melhorias no canal. Para além do microfone, eu espero também conseguir contratar artistas para poder fazer thumbs para o canal, poder fazer algumas artes para o canal, para poder fazer ele ser um pouco mais profissional. Eu estou querendo focar mais no canal nos anos seguintes. Então, é basicamente isso. Muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Considerar mesmo fazer essa doação. A chave do Pix vai estar aparecendo aí na tela e também vai estar aí embaixo na descrição, é só dar uma checada. Então curte, comenta, compartilha. Eu vejo vocês na próxima e, como já diria o Hulk,